Nosso caderno 3 aqui vai ser mais objetivo, né? Então, aqui é desjudicialização, né? A desjudicialização, gente, está no Brasil como um todo. O sistema de justiça hoje, ele está sendo... na verdade, hoje não, ele vem sendo desjudicializado há muito tempo. Então, quando você vê a 11.400, agora esqueci, apagou aqui, 11.441, quando você vê, por exemplo, a usucapião extrajudicial, a adjudicação compulsória agora, a solução negocial prévia. O que é a solução negocial prévia trazida lá pela 14.711, mas já era objeto, por exemplo, de provimentos antigos. Lá no meu mestrado eu já falava disso aí, né, dessa possibilidade de mediação, conciliação nos cartórios e essa possibilidade de você fazer negociação prévia, né? Então, já tinha lá provimento 7.2 do CNJ, já falava dessa negociação antes de chegar ser uma fonte normativa estrita, a lei 14.711 já era objeto do provimento 72 do CNJ, né? E a gente, então, veio... no movimento de desjudicialização. O que é a desjudicialização? O que vai cair na tua prova? O judiciário está sobrecarregado. São mais de 80 milhões de processos parados, estancados, congestionados. Então, ele vai vir com essa história, que o judiciário tem muito processo, está abarrotado e tal, não sei o quê, e que aí vai vir, de repente, com alguns dados estatísticos, dizendo lá que tem congestionado 80 e poucos milhões de processos e tal. E aí a saída foi um instituto e tal, onde você retira do judiciário, desjudicialização. Retira atribuições do judiciário e leva para o extrajudicial. O extrajudicial hoje é o celeiro da desjudicialização. Por quê, gente? Porque ele é o braço perto, próximo. Olha só, analisa isso. O judiciário tem funções que só a ele pertence, sempre pertenceu, centralizado nele, mas chegou um momento que o judiciário não está dando conta. Ele não dá conta mais de tanto processo. E aí tem coisa ali que o juiz necessariamente não precisa ser ele para poder fazer, né? Ele pode delegar, ele pode fazer um outro pode praticar essa atividade no lugar dele. E aí o que acontece? Esse movimento começou paulatino. Um dos primeiros que foram entregues para a atividade notarial registral foi a desjudicialização do divórcio, separação, inventário, né? E aí, com esse movimento de desjudicialização, passou-se a perceber efetivamente que o quê? Que esse movimento de desjudicialização foi dando certo no Brasil. E hoje, quando você olha para o STF, para o STJ, principalmente o STJ, o STF e o CNJ, que é o nosso normatizador, nosso regulador, o que a gente acaba percebendo? Que existe um movimento muito forte de pegar realmente, utilizar as serventias extrajudiciais, primeiro, guarda essas palavras, pela sua capilaridade. Capilaridade é: cada município nesse Brasil tem que ter pelo menos um cartório. Esse cartório é o RCPN, é o Registro Civil das Pessoas Naturais. Lá tem que ter pelo menos um, no mínimo um. E aí, essa capilaridade, essa proximidade dos cartórios com a população significa dizer que tem acesso. Então, quando você falar de desjudicialização, sobrecarga do judiciário, desjudicialização, o que eu estou procurando? Eu estou procurando o quê? Acessibilidade, acesso à justiça. Então, bota acesso à justiça, aquela acesso à justiça lá de Capelete, né? Acesso à justiça de realmente você conseguir acessar os institutos que estavam disponíveis só no judiciário, que hoje existem outras portas. E aí, guarda, pode ser que a FGV traga, no edital não fala, mas é objeto, inclusive, da minha pesquisa, a justiça multiportas, que nasceu nos Estados Unidos. O que é a justiça multiportas? Hoje, para você ter acesso à justiça, você não precisa ir ao judiciário. Outras portas têm que ser disponibilizadas para você. E o que são essas outras portas? Nos Estados Unidos foi assim, foram novos institutos, não foram portas físicas, efetivamente, foram portas, suposições institucionais. Ah, eu quero entrar com ação, mas antes de entrar com ação, o próprio tribunal fazia mediação, fazia conciliação, e por isso que aqui no Brasil veio desse jeito.
veio copiado muitas vezes de lá para continuar na estrutura do judiciário. Mas aí foi se percebendo que, peraí, essas novas portas não bastam ser de institutos e continuando fisicamente no mesmo lugar. Ela precisa sair desse lugar de austeridade. Ela precisa ir para um lugar mais simples, um lugar de efetividade. E um lugar de efetividade, sabe onde é? Atividade notarial registral. Aqui, a gente tem liberdade para contratar, aumentar o nosso número de contratados, aumentar o prédio, botar mais cadeira, a gente não precisa de fazer licitação, a gente não está preso com esse regime jurídico público, porque nós somos privados na administração. A prestação do serviço é público, mas ele acaba sendo muito mais eficiente porque você tem celeridade. E aí o judiciário começou a olhar para isso e falou assim, poxa, mas peraí. Aí ele foi soltando. E ele foi soltando, desjudicializando para onde? Só podia ser para a gente, porque a gente estava próximo e ainda tem isso. O judiciário, quando olha para a gente, ele olha o quê? Nós somos um tentáculo, nós estamos capilarizados. E outra coisa, nós somos operadores do direito, temos o conhecimento jurídico para pegar aquilo que ele fazia e colocar em prática, mas desde que ele esteja olhando, observando. Então, isso ajudou muito na desjudicialização. Por quê? O judiciário, ele tira da execução dele, sai da execução do judiciário, mas continua sob o seu controle normativo, fiscalizatório, regulador. Perceberam? Então, o processo de judicialização no Brasil, gente, não vai parar. Não vai parar. Não vai. Por isso que eu falo para vocês, vem, faz o concurso, vem para cá, porque isso aqui só vai aumentar o trabalho. Só vai, e se tem mais trabalho, nós somos o quê? Remunerado, é contra a prestação do trabalho. Quanto mais trabalho, mais nós somos, melhor nós somos remunerados. Nós temos mais trabalho para fazer. Isso vai fortalecer serventias menores, né, nas comarcas menores. Mas não tenha dúvida, o trabalho só está crescendo. E isso com o processo de judicialização. Muitas coisas estão sendo desjudicializadas. Gente, a gente está com o processo de execução civil, pode cair? Pode. Quando falo de judicialização, tem um projeto no Congresso Nacional para desjudicializar a execução civil. Hoje já existe, efetivamente, se você parar e analisar, uma execução fiscal da CDA extrajudicialmente falando. Por quê? Tem uma resolução que saiu agora nova, que é a resolução 587, depois pesquisa aí, 587 do CNJ. Essa resolução 587 do CNJ determinou baixar todos os processos de execução fiscal no Brasil que estivesse abaixo de R$10 mil e estivesse em movimentação. E aí, qual é a tese do STJ, do STF? Foi do STF. Qual é a tese do STF? Se não me engano, foi o tema 711. Mas a resolução é 571, agora fugiu na cabeça, mas está ali, resolução 571, alguma coisa nesse sentido. E aí, quem souber, bota aqui para a gente, bota para os colegas aqui. Eu quero trabalhar muito, então. Tem gente que falou, adorei, eu quero trabalhar muito, então. E aí, o que acontece, gente? Essa resolução falou assim, nananina não. Não. Município, estado, opa, vamos parar aí, vamos parar. Cara, essa bagunça aqui de execução fiscal, então... Gente, a execução fiscal era responsável por quase 30% da sobrecarga do Poder Judiciário. O maior demandante foi constatado por estudo, Barroso falou isso, por estudo. Eu tive encontros com o Barroso nesse sentido, né? Ele falou exatamente isso, nós temos que desjudicializar o Brasil. Eu coloco ele no meu livro, tem um pedaço lá, um epílogo, eu boto lá o Barroso como um epílogo no meu livro. Nós temos que desjudicializar o Brasil, porque a mentalidade é tudo eu vou botar na justiça, tudo eu vou judicializar. Brigou com o vizinho, vou te botar na justiça. Tudo é justiça. E aí o poder público está com essa mania de pegar a execução fiscal, abarrotar o judiciário de execução fiscal. Pior, gente, sabe qual é a conclusão do Barroso? Pelas pesquisas que foram feitas, os municípios iam, o prefeito assumiu, nada de cobrar dívida pública, nada de cobrar IPTU, nada de cobrar dívida ativa. Vai passando, mandato, outro, vai não ficar mal. Chegar lá, acabou a eleição, ele perdeu a eleição, ele mandava todos os títulos de uma vez só, num apertar de clique, judicializava 10 mil, 20 mil ações de execução fiscal. Então foi percebido isso, falei, peraí, não, acabou essa bagunça. Então vocês vão fazer o seguinte, o que vai acontecer? O município agora, para entrar com a ação de execução fiscal, tem que comprovar o interesse de agir. E comprovar o interesse de agir
tem que efetivamente provar que tentou receber extrajudicialmente. E uma das provas desse receber extrajudicialmente é ter apontado o título a protesto. Então, a galera aí que está, de repente, pensando em ir para o protesto, existe um bom caminho aí, né, os cartórios de protesto. A probabilidade é de fortalecer esse envio de título agora dos entes públicos municipais. Os estados já estavam fazendo, né? Mas os municípios estavam meio aprendendo isso, né? Então agora é a obrigatoriedade. Para entrar com ação de execução fiscal, cadê a prova de que você fez o protesto, efetivou o protesto? Isso está lá na resolução. Quem achou a resolução aí, ó, quiser postar aqui para a gente, vê aí, eu acho que é resolução 571, agora saiu da minha cabeça aqui, tá bom? Então essa é uma desjudicialização. O que é isso? O judiciário, numa pancada só, falou assim, e vou te falar, isso vai cair em prova. Com certeza vai cair em prova. Mas como eu vou falar disso lá no protesto, por isso que eu não trouxe aqui para frente, tá? Mas isso vai cair em prova. Por quê? Gente, de uma pancada só, foi uma maior pancada de desjudicialização no Brasil. Foram milhares de ações que saíram do judiciário e voltaram para o município. O município vai ter agora que fazer o quê? Procurar e tal, mandar tudo para o protesto primeiro. Se não receber, aí sim que ele vai poder judicializar. E tem que ser acima de 10 mil. Ou seja, não pode promover ações com menos de 10 mil. E aí pega. Gente, as dívidas públicas municipais, IPTU, municipal, R$1.000, R$500, R$2.000, como é que você vai judicializar? Você vai protestar. E você tem que ir protestando e juntando. A pessoa chegou a dever 10, aí você soma tudo e tá igual a falência. Você vai ter que provar na falência que a falência é o quê? 30 salários mínimos. Existe o protesto específico para a falência. Estamos entrando lá em direito empresarial, né? Existe o protesto específico para a falência. Mas eu tenho que protestar mais de 30 salários mínimos, um título de mais de 30 salários mínimos, para poder entrar com a ação de falência? Não. Você pode protestar o título de R$1.000 para fins falimentares. A gente vai falar isso em protesto, mas eu estou adiantando aqui. Para fins falimentares, R$1.000 pode? Pode. Você pode protestar 500 para fim falimentar? Pode. 10 mil pode, porque você depois pode pegar esses títulos, juntar com outros credores, inclusive, e promoverem uma ação junta, ultrapassando os 30 salários mínimos necessários para promover uma ação de falência contra uma determinada empresa. Só que quando você requer um protesto para fins falimentares contra uma empresa, independente do valor, ela já levanta a orelha. Opa, meu Deus, para fins falimentares e tal, ela já vai ficar preocupada. A probabilidade de você receber é bem maior. Olha aí a dica já para quem é credor, né? Essa daí, a resolução 617, ela fez uma alteração, gente. Ela sempre tem essas alterações assim, entrou uma alteração lá, possibilidade, a 547, isso, a 547, a 547. A 617 alterou lá uma coisinha, lá um detalhe, né? Infelizmente, né? Isso, muito bom, muito bom. Institui medidas de tratamento racional e eficiente da tramitação da execução fiscal. Não tem mais negócio de entrar com a execução fiscal sem demonstrar, guarda isso, interesse de agir. Se perguntar, um tema, discussão, falou execução fiscal, STF, STJ, baixa de processo, execução fiscal, para entrar com a ação de execução fiscal, interesse de agir, tem que demonstrar interesse de agir. Não há interesse de agir, por exemplo, se você não tomou medidas administrativas primeiro. É isso que ele entende. Então, ele bota um rol de medidas administrativas e coloca o protesto no meio. Tá? Então, para desjudicializar, a gente trabalha com critérios de validade, consentimento das partes. Gente, mediação e conciliação. Para eu fazer mediação e conciliação, nós vamos falar aqui de autocomposição de conflitos. Para ter autocomposição de conflitos, nós vamos fazer o quê? Nós temos que ter consentimento das partes. Tá? Resolução extrajudicial, desjudicialização, resolução extrajudicial de conflitos. Capacidade civil, representação legal, ausência de litígio, documentação completa, requisitos formais. Ou seja, para que eu tenha qualquer tipo, né? E aqui, é a 571, trouxe aqui, pode haver inventário. Isso aqui é do extrajudicial também. Gente, essa resolução 571 do CNJ mudou todo o regime relacionado à resolução 35. Quem conhece a resolução 35 aí do CNJ de divórcio, separação,
inventário, testamento, né? A abertura do inventário. Essa resolução 571 mudou tudo. Por quê? Porque o incapaz, quando havia incapaz, havia menores incapazes num divórcio, não podia ser feito no cartório. Hoje pode. E nós vamos trabalhar isso lá na frente também, tá? Quando a gente chegar lá no momento certo. Mas eu já estou trazendo aqui como dica, porque está dentro da desjudicialização. Pode haver inventário extrajudicial com herdeiros menores. Hoje pode ter inventário extrajudicial com herdeiro menor. Divórcio. Eu posso fazer um divórcio no cartório, se tiver menor incapaz? Não podia até agora, 2024. A partir de 2024 para cá pode. Olha aí. Então, mudou. Tá? Então, sim, desde que estejam representados, assistidos, e a partilha seja de frações. Então, a gente vai trabalhar também isso, né? Que haja consentimento de todos. Eu posso vender, olha só, gente, eu posso vender um imóvel que é objeto de inventário, sem autorização judicial, feito diretamente através do cartório? Pode. Agora pode. Ou seja, sempre necessitou de autorização judicial para você vender um bem que estava inventariado, onde não tinha ainda terminado o inventário. Né? Então, tem que ter autorização judicial. Hoje não, hoje pode ser feito, desde que haja assinatura de todo, porque a prática. E o extrajudicial, ele tem isso. Ele vai entendendo como é que o tecido, a sociedade vai se modificando e vai tendo necessidade. Essas mutações normativas é para atender o interesse social, o interesse da sociedade, né? O interesse da sociedade.